Sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum, ano B. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, como eu disse no início desses programas, vários domingos vão refletir ainda na vida adulta de Jesus o mistério da Epifania. Hoje isso fica patente na narração do Evangelho de São João que ouviremos agora. Capítulo 1 do Evangelho de São João, versículos 35 a 42. Naquele tempo, estava João Batista com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos ouviram dizer aquelas palavras, seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se e, ao ver que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse Jesus: Vinde ver. Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de São Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse: Encontramos o Messias, quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse: Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, quer dizer Pedro. Muito bem, um belo texto neste longo primeiro capítulo do Evangelho de São João, que nos seus 18 primeiros versículos chama-se prólogo. Do 19 em diante, nós temos a primeira jornada messiânica de Cristo, que é objeto da narração de um evangelho. Porém, São João tem suas próprias fontes e tem uma vinculação, como fica claro aqui, com uma comunidade, em parte, judaico-helenística e com os pagãos do helenismo, a ponto de traduzir para o grego palavras em hebraico. Rabi, São João faz um apóstolo e diz que quer dizer Messias. Depois, Santo André diz a Simão: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Fica patente que essa comunidade que escuta não é necessariamente, ou em termos de maioria, majoritariamente, da Palestina. Não precisa traduzir para um palestino o hebraico. E como nos primeiros 18 versículos, o olhar agudo, o olhar altivo, altaneiro de João nos permite ver em profundidade sua própria missão. Mas vamos do início. São as últimas aparições de São João Batista. E agora não só ele proclama a superioridade de Cristo sobre ele, o batismo no Espírito, mas agora ele revela o maior título judaico de Jesus,
Agnus Dei. Esse título cobre toda a tradição judaica a partir do evento pascal no Egito, quando antes de sair a pé do Egito, eles devem celebrar uma ceia pascal. E o prato principal é um cordeiro macho de poucos meses, mas tenro, e que não terá seus ossos quebrados, mas será comido íntegro. A família, os que se unem a ela. Além disso, o sangue desse cordeiro era o passaporte dos judeus naquela noite, quando passasse, como passou o anjo exterminador. Sobre as portas dos judeus, o sangue do cordeiro que foi imolado era um sinal de que aquela casa não sofreria a morte de seus primogênitos. Eis o Cordeiro de Deus, assim diz a Igreja, diante do corpo de Cristo sacramentalmente no pão, o sangue de Cristo sacramentalmente no vinho. O Padre exibe este corpo e sangue dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A profecia de que João não só preparou os caminhos, mas enunciou uma presença salvífica no mundo. Aqui também temos o elemento manifestação. Isso foi tão forte que estas palavras: os discípulos de São João Batista vão tornar-se discípulos de Jesus. Nesta bela cena em que Santo André e Jesus se colocam em diálogo diante de duas perguntas. Uma de Jesus, que procurais, e uma de Santo André. Nós não procuramos, nós achamos. São João Batista nos revelou que vós sois o Messias. Queremos conviver como bons discípulos com o Messias. E aí surge a pergunta: onde moras? E Jesus então diz a eles e a nós: vinde e vede. Um convite que vai modificar totalmente a nossa existência. Vai tornar a nossa vida espetacular. Ter não só encontrado o Messias, mas agora conviver com Deus na terra. Essa é a trajetória do Evangelho que está começando a desdobrar-se diante de nossos olhos. A narrativa do Logos encontrado, reconhecido pela fé, amado e seguido. Morar com Cristo. Sabemos que esse desejo tem uma dimensão temporal e uma escatológica. Morar com Jesus é adorar na igreja, o contato com os sacramentos, é acolhida aos pequeninos, mas também morar com Cristo equivale à nossa morte. Um dia moraremos com Ele, porque a casa do Pai é a casa do Filho. Então, veremos face a face, sendo nós mesmos transformados
fossem filhos de Deus, plena e definitivamente, segundo a promessa do próprio